Já. Eita. Aleluia. Vamos aí, testando. Vamos ver quem vai entrar ao vivo. Eu. Beleza. 10 minutos de atraso. Vamos ver quem vai entrar ao vivo aqui. Vou assistir ao vivo. Quem é Pipo? O papel. Que é isso? Água? Tira esses negócios do chão aí, por favor. Ah, caiu. Agora tira esse negócio do chão. Calma. Deixa eu fazer aqui. Vamos colocar aqui. Temos 3 pessoas online aí. Fica aí, não sai não. Não sai não, que você vai aprender algo precioso para sua vida com Deus. Não sai não. A gente já vai começar, tá com alguns minutos de atraso. Por causa da internet, a internet tá muito ruim, mas fica aí que você vai ser edificado. Se você quer isso para sua vida. A gente vai já começar. A gente vai ter uma live agora sobre as pessoas estão confundindo comunhão com confraternização. O que acontece com a gente? Eu vou botar assim pra tu botar aqui em cima, né? Pra você acreditar. Não. Amém. Vamos ver quem entra online aí, que não tem ninguém online uma hora dessa. Meu Deus. Temos 15 pessoas na igreja, não tem nenhuma online. Eu tô aqui a lista. Eu vou medir. Estou medindo. Mas a live dele é só 10 horas, tem que ser rápido aqui. Compartilha a live aí, gente. Temos uns 40 minutos, 45 minutos para fazer terminar essa live de uma hora. Você sabe compartilhar? Sabe compartilhar? Ah, sabe. Ele sabe compartilhar.
Maria não tem live, né, Maria? Instagram. Pode mandar para o pastor? Pode mandar pra todo mundo. Se bem que ele não vai assistir, que ele tá prestando atenção. Tá prestando atenção na outra live que ele vai fazer. Não sai daí, eu tô te vendo aí, hein, Binho? Tô te vendo aí, então não sai daí. É rapidinho a live, então não sai, fica vidrado aí que tu vai aprender bastante. A Albina entrou, boa noite, a Shalom na sua vida. Vamos aí a Tatiana Nazaré, a pastora Daiane Cristina está online, boa noite. Bom, vamos lá, né? Ainda tem pouca gente, mas os que estão aí são aqueles que vão receber do céu agora. Vamos falar hoje sobre comunhão. Comunhão não é confraternização. Comunhão não é confraternização. As pessoas na igreja hoje estão confundindo confraternização com comunhão. Então as pessoas hoje estão com um relacionamento da igreja muito raso. Não tem profundidade, não tem conteúdo dentro do prato. É só um prato raso que transborda rápido, não armazena. Então, o que as pessoas na igreja hoje estão confundindo muita coisa. A gente vê aí café da comunhão, almoço da comunhão, jantar da comunhão, mas a comunhão. Aí eu tô vendo o irmão Darlan. Darlan, um abraço, meu querido, um beijo para você. Então a comunhão, ela não é igual a confraternização. Então as pessoas dentro da igreja hoje confundem muito essas palavras e querem viver uma coisa rasa, uma igreja rasa, relacionamentos rasos uns com os outros. Não conseguem entender. Então, eu estou no momento de comunhão. Hoje temos um momento de comunhão. Um momento de comunhão. Isso é confraternização, onde nós nos reunimos e ali nos alegramos, comemos. Ali onde a gente fica junto um do outro. Isso é nós estamos confraternizando. Mas comunhão é muito mais profundo. Ela vai muito mais além. E para viver a comunhão, você tem que ser crente de verdade. Você tem que ser crente. Um crente raso, que tem muita igreja hoje formando um monte de crente raso, sem conteúdo. Então aí as pessoas colocam, eu vou para um momento de comunhão. Meu irmão, você não vai para um momento de comunhão. Comunhão tem que ser constante. Comunhão tem que ser a eternidade, para a eternidade. Não são momentos. Isso é confraternização, isso é um momento de alegria, legal, a gente gosta, tem que ter. Chegou um pastor para mim e falou assim: Pastor Otávio, eu sei porque o nome da sua igreja é Igreja Comunhão. Por que é? E ele falou assim: porque vocês gostam de ficar comendo na casa do outro. Aí eu fiquei olhando para ele, meio sem graça, de dar uma resposta pro pastor, mas eu fiquei assim: não, pastor, tá bom. Mas eu vejo o quanto é raso. Eu vejo o quanto é raso a questão da comunhão na igreja. Quando Jesus diz, quando o apóstolo João disse lá na primeira epístola de João, vamos ler junto, abra sua Bíblia, aí em 1 João, capítulo 1, versículo 7. Vamos abrir nossa Bíblia nessa parte da Bíblia aí, vamos lá. 1 João 7, o apóstolo, olha o que ele diz aqui. Bem simples, mas se as pessoas não conseguem ter a revelação, não conseguem entender, elas vão ter relacionamentos rasos dentro da igreja. E é o que está acontecendo. A igreja está sendo destruída. A vida dos pastores hoje está sendo destruída por causa disso aqui. Vamos lá. 1 João 7, a Bíblia diz assim. Pega a sua Bíblia aí. Aqui tem uma equipe aqui comigo aqui. Tatiana Nazaré, que preparou aqui todo um projeto aqui. Toda uma logística aqui. 1 João 7 diz assim: se porém andarmos na luz, como ele na luz está,
Mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Olha o que ele diz: se porém andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Ele não está falando só da denominação. Quando ele fala uns com os outros, é o geral, a igreja da cidade, a igreja da nação, a igreja territorial. Não é uma denominação, não é uma placa como todo mundo defende. Tem gente que defende sua placa com unhas e dentes. Amém. Não é errado. Não é errado. Mas só que as pessoas têm que entender que comunhão vai muito mais além de um momento de churrasco, de um momento de café da manhã, de um momento de comer um bolo, de um momento, hoje em dia a gente gosta muito de tereré, do momento de piscina, de futebol. Isso é uma confraternização. A comunhão ela vai além, porque nós temos que suportar os nossos irmãos, temos que suportar o pecado dos nossos irmãos, nós temos que aguentar, nós temos que ter maturidade, porque a comunhão, na realidade, ela vai trazer maturidade para os crentes, ela vai trazer maturidade para os cristãos. Aquele que não tem comunhão, ele tem um relacionamento bem raso, ele não cresce, ele não compreende, ele não enxerga, não tem discernimento, ele não cresce, ele não vai dar fruto, porque ele confunde, ele não entendeu ainda. Então, quando nós temos a comunhão com os irmãos, quando Jesus diz assim: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Olha isso aqui, preste atenção nisso aqui, está lá em João. Olha isso aqui. Quando Jesus dá esse novo mandamento, Jesus sabe que as pessoas teriam conflitos umas com as outras. Nesse momento, Jesus já sabia que Judas ia traí-lo. Jesus já tinha essa informação. Mas olha só, as pessoas hoje se alfinetam, fofocam, causam contenda dentro da igreja. E isso acaba com a igreja, isso vai definhando a igreja. E consequentemente isso vai acabando com a vida do pastor, com a vida do sacerdote dentro da igreja. Porque o sacerdote, ele prega, ele fala, e quando ele vê aquelas ovelhas se mordendo, dói no coração dele, ele fica mal, ele fica ruim. Então vai matando o pastor. Os próprios irmãos, os próprios crentes da igreja vão matando o pastor, porque eles não conseguem entender a comunhão. Olha, eu já presenciei momentos desse, de churrasco, de bolo, de comida, onde tinha irmão que nem ia na igreja, desviado, ele não ia nem para o culto. Mas quando falava que tinha um churrasco, falava que tem um momento de comunhão, ele corria para a igreja. Ele corre para a igreja porque tinha um futebol, porque vai ter um bolo. Então ele pensa assim: vou para o momento de comunhão. Mas ele não está indo para o momento de comunhão, ele está indo para o momento de confraternização. Porque depois do culto, quando era o culto à noite, ele nem aparecia no culto. Tinha reunião e ele não aparecia. Mas quando falava em futebol com a igreja, falava naquele momento de comida, ele aparecia. Eu falei: opa, tem alguma coisa errada. A igreja não está entendendo. Então, por isso que muita gente tem relacionamento raso. E eu via pessoas comendo uma com a outra, quando virava as costas falavam mal uma da outra. Queriam derrubar o ministério da outra, queriam isso, queriam aquilo. Eu já fui em vários momentos como este. Então eu falei: tem alguma coisa errada, as pessoas não estão entendendo a palavra de Deus. Eu fui buscar e graças a Deus a revelação veio e eu entendi que comunhão não é confraternização. E os relacionamentos são tão rasos, chegam a ser tão falsos dentro da igreja, chegam a viver uma mentira dentro da igreja. Pessoas que falam bem, pessoas que pregam bem, pessoas que cantam bem, pessoas que tocam bem, pessoas que se expressam bem, mas não vivem. Quando Jesus sabia que ia ser traído, Judas, o coração de Judas, o relacionamento de Judas com Jesus estava sendo falso. Mas o que as pessoas não entendem hoje, que nós temos que ser semelhantes a Jesus. Nós temos que ser semelhantes a Jesus. E o relacionamento de Jesus, mesmo sabendo que Judas estava sendo falso, era verdadeiro. Era verdadeiro. Jesus se relacionou com Judas, mesmo Judas sendo falso. Mesmo que Judas falasse, era mentira, fosse falso, mas o relacionamento de Jesus com ele não era verdade. Jesus o amava, Jesus gostava dele, Jesus ia morrer
sabendo que ele estava mentindo, mas Jesus continuou sendo verdadeiro. Agora hoje a igreja, os crentes de hoje, não, ele é falso comigo, mas o que importa não é o que ele está fazendo, é a sua conduta diante de Deus, é o seu relacionamento diante de Deus. Então, se você age de falsidade como ele age com você, você é o diabo. Você é o diabo. O diabo entra em você. Aí você deixa de falar, os crentes se deixam de falar dentro da igreja, param de falar um com o outro e não percebe que é o próprio diabo que está agindo naquele momento. Aí eles confundem comunhão com confraternização. Vamos ter um momento. Não, meu irmão. A comunhão ela é para a eternidade. A comunhão é para a eternidade. Olha, lá em Salmo 133. Salmo 133. Vamos abrir lá em Salmo 133 para você ir para a Bíblia. Aqui é Bíblia. Nós vamos para a Bíblia. Salmo 133. Olha o que o salmista escreve aqui. Salmo 133. No versículo 1. Versículo 1. Salmo 133, crente. Olha aí. Quão bom e agradável é que os irmãos vivam em comunhão. Algumas versões dizem que os irmãos vivam unidos. A comunhão não vai gerar a perfeição da igreja. A comunhão não vai gerar um irmão perfeito. Pelo contrário, vai te levar à maturidade. Porque nós hoje, os crentes, temos a ideia de que o próximo tem que ser perfeito e eu não. Meu irmão, é você. É você que tem que ter comunhão com Deus. Ele disse, porém, lá em João 7, em 1 João 1,7, se porém andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão. Deus sabe do teu pecado, irmão. Deus sabe da tua falha. Deus sabe dos teus erros. E mesmo assim ele te aceita. Jesus sabe. Só que nós queremos fazer um papel de julgador e acabamos por fazendo tudo errado. O irmão erra e a primeira coisa que eu faço é meter a paulada nele. O irmão erra, a primeira coisa que eu faço é meter a porrada nele. Aí começa a falar mal dele porque ele errou. Não, irmão. Você pode até saber do erro do seu irmão, você pode saber que seu irmão erra bastante mesmo, mas mesmo assim você tem que amar como Jesus te ama, porque você também é errante, você também falha, você chega em casa, você erra, você no meio da rua você erra, você no trânsito você erra, você no trabalho você erra, e mesmo assim quando você vai para Jesus, Jesus te aceita, te perdoa, Deus te perdoa, porque Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados. Quando o pecador se arrepende, Ele é fiel e justo para perdoar. E quando você fala mal do seu irmão, você é o diabo. Você é o diabo, você fofoca. Você é o diabo. Quando você para de falar com seu irmão, você é o diabo. Você não é Deus, você é o diabo. Você não tem a personalidade de Deus, você tem a personalidade do diabo. Personalidade vingativa. Quando a pessoa tem personalidade vingativa dentro da igreja, é o diabo. Então é isso que ele quer, Satanás quer isso na vida das pessoas. As pessoas não conseguem entender, acham que comunhão é um momento de churrasco, um momento de tereré, um momento de bolinho. Não, meu irmão, para com isso, crente. Para com isso. Não é isso. Para com isso. Provérbios 7. Lá para Provérbios capítulo 7, lá, vamos lá todo mundo, Provérbios 7. Olha o que é que Deus fala aí, ó. Vocês acham que é porque as pessoas não entendem o que é comunhão, não sabem se perdoar, não sabem? Olha lá. Provérbios 7 não, Provérbios 6, perdão. Vamos lá. Provérbios 6, 16, vamos lá, 16 ao 19. 16 ao 19, a Bíblia diz assim, ó. 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa,
mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia a contenda entre os irmãos. Ele se aborrece, mas a sétima ele abomina. A fofoca dentro da igreja, criando contenda, falando mal um do outro. Isso Deus abomina. Isso é pecado contra Deus. Irmão que fica fazendo fofoquinha, irmão que fica com mimimi dentro da igreja, mas na hora do bolinho é sorriso, é abraço, meu irmão. A igreja tem que parar com esse negócio de confundir comunhão com confraternização. Momento de comunhão, café da comunhão. Meu irmão, tem que parar com isso, tem que ser verdadeiros. A igreja tem que aprender a ser verdadeira. A igreja tem que parar com esse relacionamento raso um com o outro. Aí vê o irmão de outra igreja, não fala com o irmão de outra igreja. Aí o irmão sai da igreja, aí fica aquela maior confusão porque o irmão sai da igreja e não fala mais com ele. Meu irmão, é cheio de crente mimimi, um negocinho de confraternização, que só aquele momento. Tem que parar com isso. Olha aí, a pastora Daiane colocou aí: comunhão é para a eternidade. Comunhão é para a eternidade. Cheio de crente mimimi dentro da igreja. Por isso que os crentes tudo não cresce, é tudo menino, tudo criança. Não evolui, não dá fruto. Por quê? Porque é criancinha. Tá confundindo as coisas. Acha que Deus fala de comunhão à toa, que Deus que falou de comunhão à toa. Não é, meu irmão. Não consegue interpretar a Bíblia, falar da Bíblia, não consegue entender, ler direito a Bíblia, não presta atenção, aí fica com mimimice dentro da igreja, matando pastor, muito pastor se matando aí, enforcado, mas é porque os crentes ficam fofocando dentro da igreja, não é por outra coisa não. Tem pastores se matando dentro da igreja porque os crentes ficam fofocando, não tem comunhão. Aí acho que aquele momentinho do café da manhã, vamos fazer um café da manhã no domingo, vamos fazer um churrasco no domingo, vamos todo mundo pra piscina jogar bola. Aí acha que aquilo ali é a comunhão. Meu irmão, comunhão não é isso não, meu irmão. Comunhão é você ter um relacionamento, é você andar na luz, é você estar na verdade com Deus. E outra é a sua conduta, não é a conduta do seu irmão não. É a sua conduta. Se todo crente entendesse que não é o próximo, é você, aí a igreja ia pra frente. Porque Jesus diz lá em João, capítulo 17, vamos lá. Olha aí, as pessoas pensam assim que não, Jesus não está falando desse negócio de unido não. Salmo 133 está falando sobre isso. Salmo 133, ao quão bom e suave é que os irmãos vivam em comunhão, que vivam unidos. Não é proibido discordar um do outro não, irmão. Isso aí é fato. Todo mundo tem pensamento diferente. Todo mundo tem pensamento diferente, não é proibido discordar não. Vamos lá para João 17. Já pulei, foi para Atos aqui, João 17. João 17, versículo 21, diz assim: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. O que está acontecendo é que os irmãos estão tudo fofocando um do outro. E aonde é que a glória de Deus vai se manifestar aí? Aonde? Olha aí, porque no versículo 22, olha aí, crente: eu lhes tenho transmitido a glória que tens me dado, para que sejam um como nós somos. Onde é que está a glória de Deus, irmão que fofoca um do outro? Onde é que está a glória de Deus, irmão que não fala um com o outro? Onde é que está a glória de Deus, onde os irmãos não conseguem se perdoar? Se você não tiver Deus na sua vida, crente, não vai não. Você vai ter o diabo na tua vida, não é Deus não. Então pare de confundir confraternização com comunhão. Você só vai viver comunhão de verdade quando você começar a andar na luz, quando você for verdadeiro com seu irmão, quando você souber que ele é fofoqueiro, que ele é ruim, que ele é mau pagador, que ele é mau caráter, que ele é mentiroso, e você vai continuar tratando ele com decência, com santidade. Aí você está tendo comunhão de verdade, porque é a sua conduta.
Pode fazer a maior festa do mundo lá. Se você não tiver isso na sua vida, você não está vendo comunhão com ninguém, nem com Deus. Não adianta viver comunhão só com Deus. Eu tenho comunhão com Deus. Tem não, irmão. Você tem que amar seu irmão. Tem que aprender isso aí, senão você não cresce. Senão você não cresce. Aí você começa a fazer coisa errada. Você começa a desagradar, a entristecer o Espírito Santo. Que não foi para isso que Jesus morreu, não. O maior exemplo foi Jesus com Judas aí. Judas traindo ele, mesmo assim Jesus foi verdadeiro com ele. Aí a pessoa falou mal, aí pronto. Aí não falo mais, nunca mais. É o diabo, irmão. É o diabo. Não é Deus, não. Se fosse o Espírito Santo te convencia a perdoar as pessoas, a fazer o que é certo. Amém? O que está cheio de igreja é de gente com relacionamento raso, confundindo as coisas. Vou para um momento de comunhão. Vai nada. Só conversa fiada, negócio de momento de comunhão. Isso aí está enganando todo mundo dentro da igreja. As pessoas estão sendo tudo enganadas. Esse negócio de um momento de comunhão. Faz até um negocinho lá, momento de comunhão. Que momento, irmão? Tem que ser para a eternidade. Isso aí é sempre. Você tem que ser verdadeiro sempre. Se você falha, você pede perdão. Se seu irmão falha, você perdoa. E você continua em santidade. Você continua na luz. Porque o que importa é a sua conduta diante de Deus, não do seu irmão. Não do seu irmão, ele vai se virar. Ele vai se virar com Deus. É a sua conduta. É a sua conduta. Alguém tem uma pergunta aí, ó. Daí a gente falou: só vamos andar na luz quando formos transparentes com nosso irmão e amar de verdade. Isso aí. É isso aí. Falou bem falado. Disse bem dizido. A pastora Daiane. Isso aí. Alguém tem alguma pergunta aí para falar sobre isso? Tem mais um versículo aqui que eu quero ler para não deixar só naqueles lá. Está aqui no livro de Efésios. Efésios 4. Aí, aqui ó. Efésios 4, 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Porque somos membros uns dos outros. Porque o corpo é de Cristo, meu irmão. E o corpo de Cristo é luz. Presta atenção, irmão. Pega essa revelação para ti. Nós somos membros de um corpo. E o corpo de Cristo é luz, irmão. Não tem negócio para trevas, não. Tem negócio para ficar com mimimi, não. É luz. Tem que andar na luz. Ele é a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. Cristo é a luz. Jesus é a luz do mundo. Então nós temos que viver na luz. Por isso que ele diz lá: se porém andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros. Porque a nossa visão, a nossa mentalidade sobe um nível, meu irmão. Você sobe de nível. Você sobe de nível. Sem isso aí, você não sobe, não. Aí ficar aí com mimimi, os outros vão crescer. Aqueles que forem entendendo, aqueles que forem sendo submissos à palavra e forem obedecendo, aí vai crescer. Você não tem que concordar com tudo, não. Você tem que concordar com tudo, não. Mas você tem que obedecer. Isso é fato. Aí o Wesley, o Bino, conhecido Bino, o Estúdio Versátil aí, ó, galera. Fato. Isso é fato. Olha aí, ó. No versículo 30 de Efésios 4 diz assim: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fosse selado para o dia da redenção. Olha aí, ó. A pastora Daiane falou um negócio revelador. Quando entendermos o que é comunhão, o avivamento virá, meu irmão. Uma igreja dividida, uma igreja em que todo mundo fala mal de todo mundo, uma igreja em que os membros falam mal dos pastores. Isso aí, ó. Isso aí não vai trazer avivamento, não, porque não traz maturidade para a igreja. Não traz maturidade para a igreja. A irmã Tati colocou aí efusivos. É efusível. Eu acho que é Efésios, a irmã quis dizer Efésios 4:30, não é efusivos, não. Eu acho que ela quis colocar Efésios, aí tá aí, Efésios 4:30, né? Ela colocou fusível de ligar, mas não é de energia elétrica, não, gente. É de... A irmã Tati se confundiu aí na letra dela aí.
Mas é isso aí, pessoal. Essa live era para aqueles que estão vendo essa live agora, era para dizer sobre a comunhão, que as igrejas têm confundido bastante o que é isso. Não sabe, tem igreja que nem sabe o que é isso. Tem igreja que nem sabe o que é comunhão. Falar de comunhão, eles pensam que é comer, que nem o pastor me falou para mim. Ah, eu sei porque é comunhão, porque vocês gostam de comer um na casa do outro. Aí pensa que é comer. Aí por isso que não tem revelação, por isso que não é abençoado às vezes, porque não sabe, não procura. Acha que é aquilo ali, pronto, nem sabe. Vai perguntar para ele quantos filhos Abraão teve, ele ainda vai dizer é 2. Nem sabe, nem é 2, irmão. Vai perguntar para ele ainda, pastor, sabe se Elias subiu na carruagem de fogo? Ele vai dizer, foi na carruagem de fogo. Nem foi. Então, comunhão é comer. Não, meu irmão, comunhão não é comer não. Comunhão é viver. Comunhão é viver a palavra de Deus. Comunhão é amar como Jesus amou. Comunhão é ser semelhante a Jesus. Pega isso aí para você. O propósito eterno de Deus é que nós sejamos semelhantes a Jesus. É uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Nós temos que ser semelhantes a Jesus em tudo. Jesus amou Judas. Jesus amou Pedro, mesmo sendo traído. Aí a pessoa traiu, falou mal de ti, pronto, tu vai virar a cara para ele, não fala mais nada, fica com raiva pela eternidade, vai pro inferno. Vai pro inferno. Olha aí que o irmão Estúdio Versátil, o Bino, disse: quando aprendi a ser servo e a obedecer a minha vida, mudou em todos os aspectos, principalmente na minha vida espiritual. É isso aí. E ser verdadeiro sempre com os irmãos, sempre isso vai mudar a sua vida, porque você entra na plenitude de Deus. Entra na plenitude, você começa a entrar no propósito. Você começa a ser aquela flecha que é lançada e vai longe, vai para o alvo. Jesus não perdeu tempo ficando com raiva e magoado com ninguém, não. Jesus não perdeu tempo ficando magoado com Pedro. Jesus não perdeu tempo ficando magoado com os apóstolos, porque todos abandonaram ele. Todos correram. Pedro traiu ele. Pedro negou ele. Judas traiu, vendeu ele por umas moedinhas. Então, ele não perdeu tempo dele fazendo isso, porque ele é luz. Ele é a cabeça da igreja. Então nós temos que tomar esse maior exemplo de Jesus. Tem gente que quer viver, eu sou como Jesus e eu odeio o irmão. Eu sou como Jesus e não fala com o irmão. Eu sou como Jesus e não abraço o irmão. Eu sou como Jesus e fica metendo pau no pastor, falando mal do pastor. Que não sei o que, eu sou como Jesus, mas não fala com a irmã dentro de casa, com a mãe, com o pai, com o tio. Não fala com ninguém. Tu acha que isso é ser como Jesus? Tu acha que isso é ser uma igreja de Jesus? Tu acha que isso é ser a noiva de Jesus? Não é, meu irmão. Então, a igreja tem pecado em não aprender o que é comunhão de verdade. Tem aprendido que comunhão é ficar comendo churrasco, é tomar banho na piscina, e jogar futebol. Há um momento de comunhão. Enquanto a igreja estiver dormindo, não vai crescer. Os irmãos não vão crescer. Os irmãos não vão ter frutos. Eu falo, tem gente que fica até revoltado comigo quando eu falo que tem irmão que tem 30 anos na igreja e está andando de bicicleta ainda. Meu irmão, Deus é um Deus que abençoa. Como é que tu tem 30 anos na igreja e ainda está com a mesma bicicleta, irmão? Porque não entende, não aprende. Fica na cegueira, não lê a Bíblia, não busca, e não tem revelação, não tem nada. Comunhão é mudança de vida, que nem disse a pastora aí. Comunhão é mudança de vida. Comunhão não é essa vida rasa que esse pessoal tem, não. Não tem condições. Crente com vida rasa não tem condições. Tem que parar com isso. A igreja tem que acordar, tem que parar de viver essa coisinha de confraternidade, de comunhão, momento de comunhão. Isso não existe, irmão. Para com isso. Tem que parar com esse negócio de momento de comunhão. Comunhão é vida. Comunhão é para a eternidade. Para com esse negócio de momento de comunhão dentro da igreja. Isso não existe, não. É confraternização. Vamos ter um momento de confraternização, porque comunhão é na hora de pegar lá o bicho lá, quando tu vê teu irmão falando mal de ti, você vai perdoar ele. Isso é comunhão. Quando você sabe que ele está falando mal de você, você vai lá, abraça ele, mas você fala assim, Deus trata com ele, isso é comunhão. Agora esse negócio de, isso é porque na hora de comer o bolo, depois tá virando a cara, isso não é comunhão não, isso é mentira, tu é falso, tu é o diabo, tu é mentiroso, tu é contendeiro, isso que tu é. Cheio de crentes indo na igreja, um falando mal do outro, desejando mal do outro, e na hora de comer tá sorrindo. Mentiroso, tudo mentiroso.
É o diabo que está operando, não é Deus não. Fico falando mal do outro. A igreja tem que parar com isso. Tem que parar com isso. Eu saí de uma congregação, saí de uma denominação para outra. E quando eu encontrei os irmãos na frente da igreja, lá na frente da igreja, dei um oi. Oi, estava no meu carro, baixei o vidro. Oi, irmão, tudo bom? Eles olharam para minha casa, sabe o que eles fizeram? Me deixaram no vácuo. Me deixaram voado. Me deixaram sem graça. Não falaram, viraram foi a cara. Isso é comunhão, sabe nem o que é isso. Ele acha que comunhão é que se eu aparecer lá na piscina, eles vão lá falar comigo. Que bando de falso mentiroso. Não é crente coisa nenhuma. Acha que é crente, não é crente coisa nenhuma, irmão. Tem que parar com isso, nem perdoa os irmãos. Sendo que eu nunca nem falei nada, nem fiz nada contra ele. Mas não falou comigo porque eu estava em outra igreja. Bando de falso mentiroso vendendo a igreja, contendeiro. Isso não é Deus, isso é o diabo. Então se você não fala com seu irmão, se você não abraça seu irmão, se você só fala com ele na hora da comida, você é falso, você é mentiroso e Deus não gosta disso. A igreja tem que ser verdadeira, tem que parar com esses relacionamento raso. Aí a Suzana acabou de entrar, tem a Suzana, aí tem o Neto lá, meu Deus do céu, né? Neto Naponuceno, meu querido, um abraço pra você, desde criança que eu não te vejo, hein, garoto? Que bom te ver aqui nessa live, desde criança, mas a Suzana tá aí. Então, a igreja tem que parar com esse negócio de esse relacionamento raso. Ai, um momentinho de comunhão, vamos parar com isso, vamos crescer. Vamos viver em 1 João 7, andar na luz, ter comunhão uns com os outros, de verdade. E parar com esse negócio de confundir comunhão com fraternização dentro da igreja. A igreja tá rasa, relacionamento raso por causa disso daí. Deus abomina isso daí, meu irmão. Deus abomina isso daí. As igrejas hoje, todas as igrejas, se juntar, dá porrada. Se todas essas igrejas se juntar, a maioria sai na porrada, taca a cadeira no outro, taca a bola no outro, vatapá voa para um lado, aqui é muito vatapá, e voa maionese, e é café, xícara de café quebrando. Não é, meu irmão. A igreja tem que aprender a viver em comunhão de verdade. Ultimamente, Deus tem levantado homens de Deus nessa nação, com palavra de revelação, com louvores maravilhosos, com pessoas tremendamente cheias do Espírito Santo, para trazer revelação para a igreja. E tem igreja que não vai escutar, tem gente que não vai escutar, tem gente que não vai escutar, e vai acontecer de não viver, não aprender a viver a comunhão, ficar sendo enganado dentro da igreja, momento de comunhão, café da comunhão, janta da comunhão, almoço da comunhão. Meu irmão, para com isso. Isso é só uma confraternização dos irmãos entre irmãos. A comunhão de verdade é quando o bicho pega. É quando você vê as coisas caindo. Quando você vê seu irmão ali fazendo coisa errada e você amar ele de verdade. Aí você vai estar vivendo 1 João 7. Aí nós vamos conseguir viver Salmo 133. E Deus se agrada. Não é uma igreja perfeita. Não é uma igreja perfeita, mas é uma igreja que vive em santidade. Como eu disse, nem todos vão concordar com todos, e ninguém é obrigado a concordar com todo mundo, mas todos somos obrigados a ser submisso e a obedecer. O corpo de Cristo é luz, então ele tem que parar de viver em falsidade e mentira. Não é o próximo, é você, é a sua conduta diante de Deus que vale para ele. Ah, mas o irmão foi falso comigo, eu vou ser falso. É a sua conduta. Ah, mas o meu irmão fez contra mim. É a sua conduta. Você não tem desculpa diante de Deus. Você não terá desculpa diante de Deus. O maior exemplo foi Jesus e Judas. Para a Suzana que entrou agora, para o Neto que entrou agora, o maior exemplo de comunhão da Bíblia que eu cito aqui, que eu me espelho, é que Judas foi falso com Jesus, mas Jesus não foi falso com Judas. As palavras de Judas foram falsas, mas as palavras de Jesus foram verdadeiras. É essa comunhão. Por isso que Jesus disse: um novo mandamento vos dou: ameis uns aos outros como eu vos amei. Fechou? Fechou. Se tu faz isso, tu é crente. Se tu não faz, tu é do diabo. Tem que ser crente de verdade. Olha aí o Bruno. Bruno, meu querido, um abraço para você, Bruno. Tô aqui nessa live aqui. Comunhão não é confraternização. Comunhão não é confraternização. Bruno aí, te amo, meu querido, também te amo. Você é um exemplo para mim, você é um espelho para mim, você é um homem de Deus. Homem de Deus. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer aí, Bruno chegou agora.
Mas quem está na live já há meia hora aí pode fazer uma pergunta, se tiver alguma pergunta. Mas que você entenda, irmão, que comunhão não é confraternização, não. Não existe momento de comunhão. É uma vida. Comunhão é para a eternidade. Comunhão é para a eternidade. Isso aí você tem que viver de verdade, né? A confraternização sempre vai ter, aqueles momentos de churrasco, piscina sempre vai ter. Mas tenha certeza, irmão, que é a sua conduta que vai gerar comunhão. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. É isso que importa para Deus, é isso que está na Bíblia. Você tem que obedecer a Bíblia. Não são suas convicções, não são seus sentimentos, não é seus desejos, é o que a Bíblia diz. E se você quer revelação da palavra, você tem que obedecer. Se você quer receber poder do Espírito Santo, você tem que obedecer. Não tem esse negócio de amar a Deus e não amar o irmão, não. Temos que amar a Deus, aí a gente prova que amamos a Deus amando o irmão. Porque Jesus disse lá em João 14: aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Aquele que obedece os meus mandamentos, esse é o que me ama. Então não adianta amar, dizer que ama, odiando o irmão, falando mal do irmão, falando mal do pastor. Por isso tem pastor se matando, hein? Tem pastor se matando por causa de irmão fofoqueiro dentro da igreja. Tem pastor aí se enforcando porque tem irmão metendo pau no outro, metendo pau no pastor aí, falando mal do pastor, falando mal um do outro. O pastor não sabe mais nem o que fazer, vai lá e se mata. Isso aí é por causa de ovelha mordendo uma outra aí. Não é nem ovelha, é bode. Não é nem crente, tá? Não é nem crente, não. Aí tá cheio do diabo isso aí. Então, que a amada igreja do Senhor venha entender isso aí. Viver em comunhão de verdade. Não importa se o irmão saiu da igreja, não importa se o irmão foi ungido, não importa se o irmão foi levantado líder, não importa isso aí não. É só a conduta diante de Deus que vai valer para ele. Amém? Que você possa, quem pegou essa live desde o início, que você possa ter entendido. Quem pegou pela metade, eu creio que deve ter entendido alguma coisa. Então, comunhão de verdade é quando o bicho está pegando. Isso sim. Momento alegre todo mundo tem, isso é confraternização, igual as empresas fazem lá. A igreja faz igual as empresas. As empresas se reúnem no final do ano lá, todo mundo um com o outro. Aí come, beleza. Aí quando sai da confraternização, todo mundo começa a falar mal um do outro. É igual na igreja. Vai lá, toma um café, e muitos vão lá e porque um vestiu uma roupa melhor, outro não vestiu roupa tal, ou porque olhou feio, porque não falou oi, porque não falou amém. Aí pronto. É cheio de crente mimimi. Aí acha que isso é comunhão. Isso não é comunhão, não, irmão. Você não consegue nem perdoar o seu irmão porque não disse bom dia. Não sabe nem como é que ele está na vida dele, se ele acordou com o pé virado, se aconteceu alguma coisa, se não tinha nada para comer, se é uma conta que ele não conseguiu pagar, se foi uma tragédia que aconteceu, você nem sabe. Não? Então a gente é muito assim. Não que a igreja venha crescer, venha amadurecer. Comunhão traz maturidade para o crente. Sem comunhão, a pastora Daiane colocou aí, a comunhão, quando a igreja aprender a viver em comunhão, o avivamento virá. Porque a comunhão ela traz maturidade para o crente. Enquanto o crente fica um negócio de fofoquinha, meu irmão, não vai crescer não. Nem vai dar fruto não. Fica falando mal um do outro. Então viva a comunhão e viva a confraternização, né? Porque sem confraternização como é que a gente vai se reunir? Mas não confunda essas duas coisinhas não. Amém? Aí a comunhão traz maturidade. A comunhão traz maturidade. O sacerdote é representante de Deus na terra. Isso aí é verdade. Amém? Então, meus queridos, vamos encerrar essa live. Amém? Vamos encerrar essa live, vamos orar. Pai, te damos graças em nome de Jesus por essa palavra. Que a igreja, aqueles que assistiram isso aqui tenham entendido. Que o Senhor possa trazer revelação, abençoando a vida de cada um, em nome de Jesus. Que a igreja de Porto Velho venha entender a viver a comunhão de verdade. Que não venha confundir, que não venha viver uma coisa, relacionamentos rasos, mas que venha viver relacionamentos profundos. Que seja como aquele prato bem fundo, aquela bacia bem funda, que cabe muita coisa. Não aquele prato raso que você já coloca e sai derramando tudo, que é o que está acontecendo. Muito crente raso, com relacionamento raso, falso, muita gente falsa. E o Senhor não se agrada de igreja assim. E esse não é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo ele é um pelos outros, é unido. Porque o corpo de Cristo é luz. É luz. Então nós temos que parar de crente viver nas trevas e viver na luz. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, se tivermos comunhão, o sangue de Jesus
tira todo o pecado do nosso meio, porque a luz estará ali, a verdade estará ali, pessoas de caráter, pessoas de Deus, cheias de autoridade, estarão ali, em nome de Jesus. Amém? Então, igreja, aqueles que estão online aí, Suzana, o Neto, Bruno, pastora Daiane, a Tatiana Nazaré, todos vocês que participaram dessa live, um beijo no coração de vocês, tá? Que Deus possa abençoar. Eu vou deixar essa live salva e talvez eu coloque ela até no YouTube também. Amém? Vai lá no meu canal, canal Comunhão. Amém? Canal Comunhão. Aparece lá no canal que vai estar. Se você quiser pegar a live toda. Amém? Então, em nome de Jesus, um abraço para todos vocês. Deus abençoe. Sejam benditos em nome do Senhor.